Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, né? Na semana passada eu comentei com vocês que eu ia pegar a aula 9 e ia quebrar em duas, já que é uma aula muito grande com muitos conceitos. Então, hoje eu vou continuar a aula 9, tá? Vou continuar a aula que eu comecei na semana passada, só que tem uma diferença. Na semana passada eu apresentei a parte mais conceitual e hoje eu vou fazer um pouco mais de exercícios e aplicar esses conceitos. Tá? Então é necessário que vocês conheçam os principais conceitos da aula passada, que são os que eu coloquei aqui, ó, tá? Não dá para acompanhar a aula de hoje se você não souber o que é gene, o que é locogênico, o que é gene alelo, que são variações para um gene, né? A diferença entre genótipo e fenótipo e a diferença entre homozigoto e heterozigoto. Então, se você não sabe esses conceitos, é legal sim você dar uma olhada no vídeo da aula passada, pelo menos para localizar e conseguir sedimentar um pouco melhor esses conceitos, tá? Hoje a gente vai entrar na parte um pouco mais prática de genética mesmo e falar sobre como que a gente estuda genética nos dias de hoje, né? E a gente estuda muito genética através de heredogramas. Tá? Os heredogramas, eles são esse tipo de esquema que vocês já devem ter visto bastante quando vocês estavam na escola, que representam a herança de uma característica ao longo de gerações em uma família. Tá? Então, aqui eu estou representando uma família. No caso dessa família aqui, eu tenho 4, 6, 7, 8, 9 representantes, tá? Toda vez que a gente for montar um heredograma ou ler um heredograma, a gente tem que perceber que ele é todo baseado em alguns códigos. Então, aqui estão os códigos que a gente usa para entender heredogramas. O quadradinho sempre representa homem, a bolinha sempre representa mulher, e esse losango, ele representa sexo indeterminado. Ô, Lídia, mas como assim sexo indeterminado? Tipo, a pessoa não sabe qual é o sexo dela ou tá em dúvida? Não. O sexo indeterminado é usado quando você está estudando uma família que é muito grande e aí, sei lá, você tem aquele tipo de informação. Eu tenho um tio que tem uns 4 filhos. Não lembro se eram 2 meninos e 2 meninas ou 1 menino e 3 meninas, mas eu sei que ele tem 4 filhos. Às vezes, na hora de relatar sobre uma família, a gente não sabe o sexo de todos os indivíduos. Então, a gente pode representar com esse losango, tá? Toda vez que a gente quer analisar uma determinada característica, essa determinada característica aparece assim, ó, pintada em cinza ou em preto, tá? No heredograma. Então, é sempre a característica que a gente tem que prestar atenção, é a que está pintada, tá? Quando a gente tem cruzamento entre homem ou mulher, eu sei que esse nome é meio animalesco, cruzamento, tem muito livro didático que usa casamento. Eu não gosto de casamento porque dá para ter filho fora de casamento, né? Então, cruzamento eu acho que é um vocabulário um pouco mais adequado, apesar de parecer um pouco, enfim, animalesco, tá? Mas eu acho que é o mais adequado. O cruzamento, ele é quando um casal, né, um homem e uma mulher, eles têm relações. E aí, quando essa relação resulta em filhos, a gente traça um traço entre eles e traça um traço aqui para baixo e o filho está representado aqui embaixo. Se você tem vários filhos, você vai representar esses filhos todos ligados lateralmente, do jeito que está aqui, e de preferência em ordem de nascimento. De preferência. Então, você vai colocar... Então, aqui no caso foram 2 meninos e depois uma menina, tá? Formando uma família. Então, aqui um casal, da onde eu tive a produção de 3 filhos, tá? Quando a gente tem 2 traços ligando um homem e uma mulher, isso é sinal de que o casamento foi um casamento consanguíneo. Isso quer dizer que são parentes próximos. E isso é importante para a gente porque aumenta a chance deles herdarem uma determinada característica e por aí vai. Gêmeos, gente. Quando a gente tem gêmeos, a gente representa eles da seguinte forma. Se são univitelinos, que são os gêmeos idênticos, eles saem como um tracinho único aqui da família e esse único tracinho se divide em 2. Quando são gêmeos fraternos, que são gêmeos que são diferentes entre eles, não são os gêmeos idênticos, a gente já sem esse tracinho, tá vendo? Ó? A diferença entre os gêmeos univitelinos e os fraternos tá aqui, ó. Tá? Aqui onde eu risquei de vermelho. Tá bom? Para praticar, eu quero que a gente analise esse heredograma aqui. Tudo bem? Num heredograma, gente, em geral, ó, a gente tem aqui ó, um casamento com 3 filhos, tá vendo? Ó? Outro casamento aqui, ó, com 3 filhos e outro aqui com 5 filhos, tá? A gente usa esses algarismos romanos aqui na lateral, 1, 2 e 3, para representar as gerações. E a gente usa esses algarismos arábicos aqui embaixo para representar os indivíduos de uma geração. Então, esse indivíduo aqui que eu estou pondo a seta, ele é o indivíduo 1, 1. Tudo bem? Um romano e depois um arábico. Esse indivíduo aqui que eu estou apontando a seta, ele é o indivíduo 2, 4. Porque ele é da geração 2, o indivíduo 4 nesse heredograma. E esse aqui
é o indivíduo, ó, 3, 3. Da geração 3, indivíduo 3. Esse aqui, ó, 3, 7, tá? Então, a gente pode se referir a esses indivíduos usando esses códigos por algarismos. Ok? Vamos praticar, gente. Eu queria que vocês parassem o vídeo agora e tentassem desenhar o heredograma dessa família que está sendo representada aqui, está sendo contada. Então, dá um pause e tenta desenhar num papel. Quando você terminar, volta a dar play e aí a gente vê a correção. Pode ser? Voltaram? Então, vamos lá, ó. João é casado... Ai, gente, aqui tá com erro de português. João é casado com Marta, tudo bem? E eles apresentam 4 filhos. Letícia, Marcos e as gêmeas monozigóticas Ruth e Raquel. O gêmeo monozigótico é que vem de um zigoto só. E, em geral não, sempre são os gêmeos idênticos, tá bom? Eu vou desenhar até aqui, ó. Vou parar por aqui e vou desenhar. Então, vamos lá. João é casado com Marta. Esse aqui que é o quadrado é o João e a bolinha é a Marta. Eu mostro aqui o cruzamento e aqui desse traço eu vou tirar os filhos. São 4 filhos. Então, aqui eu coloquei a Letícia em ordem de nascimento. Marcos, as gêmeas monozigóticas Ruth e Raquel. E eu vou juntar esses filhos da seguinte forma, ó, em ordem de nascimento, lembrando que são gêmeas monozigóticas, então a gente representa desse jeito que tá aqui, tá? Vou continuar. Letícia, que é a mais velha dos filhos, é casada com Luiz, com quem tem 2 filhos, Heitor, o mais velho, e Arthur. Parei por aqui. Vou desenhar. Letícia, então, é casada com Luiz, com quem tem 2 filhos, ó. Um menino e depois outro menino. Esse é o Heitor e esse é o Arthur. Os pais de Luiz, que é esse cara aqui, Ana e Jorge, não têm outros filhos. Então, eu não vou desenhar nenhum irmão, nenhuma relação de irmandade para o Luiz, tá? Eu vou já de cara colocar aqui os pais do Luiz, esses dois, um único filho, tá? Nessa família, apenas Heitor apresenta uma determinada característica genética recessiva que deve ser estudada. Então, se é só o Heitor que apresenta essa característica, eu vou pintar só ele. Bem? Legal. Desenhei aqui o heredograma dessa família. Quero me referir aos indivíduos. Será que eu boto o nome deles e fico chamando eles pelo nome? Não é o mais adequado. A gente vai colocar aqui do lado as gerações com algarismos romanos e aqui embaixo, né, a cada geração, em algarismos arábicos, o número dos indivíduos daquela geração. Então, se eu quiser me referir ao Heitor, que é o único indivíduo que apresenta essa característica, eu vou ter que falar que ele é o indivíduo 3,1. Tá bom? Legal. Eu poderia parar por aqui esse exercício, mas eu quero ir um pouco além. O que mais eu quero fazer nesse heredograma que eu desenhei? Tá falando que a característica genética ela é recessiva. E se o Heitor apresenta essa característica genética, ele obrigatoriamente tem que ser homozigoto recessivo. Ele tem que ter os 2 alelos para a doença. Por quê? Não é uma doença, é uma característica, desculpa. Porque se ele tiver um alelo dominante e um alelo recessivo, ele vai ter o fenótipo dominante e não o fenótipo recessivo. Então, eu vou considerar aqui que ele é homozigoto recessivo. Eu consigo, a partir desse heredograma agora, imaginar de onde que vieram esses 2 azinhos, né? Obrigatoriamente tem que ter vindo dos pais. Só que os pais não apresentam um fenótipo com essa doença. Então, eu consigo saber que tanto o pai quanto a mãe de Heitor, eles têm que ter o alelo para a característica, né, recessiva, mas tem que ter o alelo dominante, uma vez que eles não manifestam essa característica. Tudo bem? O irmão que está aqui, que é o Arthur, ele pode ter dado tanto azão de um pai quanto azão da mãe, ou azão do pai e azinho da mãe, por exemplo. Então, eu vou dizer que ele é azão-aço. Eu não consigo saber se ele é azão-azão ou azão-azinho. Tudo bem? Eu continuo com essa incógnita. Aqui eu tenho o indivíduo 2,1, né? Ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Eu sei que ele tirou esse alelo recessivo de um dos progenitores, mas eu não sei de quem. Como o indivíduo 1,1 e 1,2, eles têm o fenótipo, a aparência sem essa característica genética, eu sei que os 2 têm... eu comecei por casar... deixa eu vir pra cá. Eu sei que os 2 vão ter azão, ok? Um dos 2 tem que ter esse azinho. Eu não sei quem, então eu vou deixar os 2 com incógnita, tá? Vamos aqui para a família do indivíduo 2,2. Ela tem um azinho. Eu sei que esse azinho tem que ter vindo de um dos pais dela. Eu não sei de quem. Eu sei que eles têm o fenótipo sem a doença. Então, obrigatoriamente, eles têm que ter o azão. E aí, um deles vai ser azão-azinho e o outro azão-azão, ou os 2 azão-azinho, eu não sei.
E a mesma coisa para os irmãos. Eu nem consigo determinar como são os pais, quem dirá como são os irmãos do indivíduo 2,2, né? Eu sei que eles são com um fenótipo normal, por isso azão, mas eu não sei o que acompanha a continuação, então azão traço, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de análise a partir de um heredograma como esse. Tá? Vamos para um segundo ponto que é muito importante para a aula de hoje. Aqui eu tenho um heredograma e eu pergunto para vocês. Eu tenho uma característica pintada, né, que é a que eu estou seguindo, e tem uma outra que está em branco. Essa característica pintada, ela é dominante ou ela é recessiva nessa imagem? E aí, vocês conseguem responder? Tenta dar um pause no vídeo e ver se vocês conseguem. Sozinhos. Se não conseguir, dá continuar aqui e aí eu respondo. Podemos responder? Para a gente saber, a gente vai ter que identificar o que eu chamo de casal informativo. Essa terminologia, casal informativo, é um nome que eu uso, eu, Lídia, professora de biologia, para ajudar a me referir, para ajudar a me comunicar com os meus alunos, tá? Não tem um nome para esse casal. Eu chamo de casal informativo. O que é o casal informativo? Acontece toda vez que eu tenho pais de igual fenótipo e algum filho com fenótipo diferente dos pais. Vocês conseguem localizar aqui o casal informativo? Bom, esses dois aqui são pais de igual fenótipo? Não, lembra, fenótipo é a aparência. Um deles manifesta a característica e o outro não, então eles não têm igual fenótipo. Mas o casal 3-4 tem. O casal 3-4, eles têm igual fenótipo, que é a ausência da característica, e eles têm pelo menos um filho com um fenótipo diferente dos pais, que é esse indivíduo aqui, o 3-1, e esse aqui que é o 3-3. Essa daqui é a família informativa. Esse aqui é o casal informativo. Que tipo de informação ele me traz? Pensa. Aqui o indivíduo 3-1, tá vendo esse aqui onde está o mouse? Ele é um indivíduo que apresenta uma característica. Ele carrega uma característica nele que os pais não manifestam. Ué, mas de onde que veio essa característica então? Provavelmente é uma característica que estava presente nos pais, mas silenciada, escondida, recessiva. Então, em geral, quando eu tenho esse casal informativo, a característica que surge nesse filho diferente dos pais é a característica recessiva, uma vez que foi herdada dos pais, mas não se manifestava neles. Então, olhando para esse casal informativo, eu consigo saber que essa característica, no caso, é recessiva, e esses dois indivíduos que estão escuros aqui, eles são azinho-azinho, eles são homozigoto recessivos, ok? E que eles herdaram esses azinhos dos seus progenitores, dos seus pais, ó. A mãe tinha o azinho e o pai também tinha o azinho. Mas como eles tinham azão, eles não manifestavam tal característica. Tudo bem? E esse filho aqui do meio, ele pode ter dado tanto azão da mãe e do pai, quanto azão, azinho, um de cada um. Eu não consigo saber. Então, vou dizer que ele é azão traço. Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer esse exercício aqui. É um exercício extra, não é o da apostila, mas eu quero que a gente tente praticar. Observe o heredograma a seguir. E aí eu quero saber se, observando esse heredograma, eu consigo concluir se a herança é dominante ou recessiva. Intermediária interativa nem existe, tá? Então eu vou deixar ela aqui com um X em cima. Quero saber se ela é dominante ou recessiva. Pausa o vídeo e tenta. Voltou? Gente, quando eu falo para pausar, é para pausar mesmo. É importante vocês tentarem. Vamos lá. Eu vou localizar o casal informativo. Eu tenho 3 casais aqui. Olha esses 3 casais, ó. Casais diferentes, casais iguais com um filho diferente deles e um filho igual, casal igual com um filho igual a eles. Eu só tenho um casal informativo aqui. É esse casal aqui, ó. Bem, é esse casal aqui. E a partir desse casal informativo, eu consigo saber que, bom, lembra, a informação contida no filho diferente é a recessiva. Então, nesse caso, a branquinha, a característica branca, a ausência, na verdade, da característica, é o recessivo. Portanto, o pintadinho, ele tem que ser o dominante. Tudo bem? E aí eu consigo chegar na resposta certa, que é a resposta B. Tudo bem? Lembrando que esse recessivo vai ser o branquinho. E aí, gente, é muito importante vocês lembrarem que quando eu pergunto se uma característica é dominante ou recessiva, eu tenho que lembrar que eu estou me referindo à característica pintadinha, tá bom? Beleza, então, gente. É a dominante. Vamos agora para o exercício 1 da apostila, a página 211. Eu também queria que vocês dessem um pause nesse vídeo e tentassem responder, tá bom? Leiam o enunciado, eu não vou ler ele aqui, tá? Podemos?
Então vamos lá, gente. A gente tem aqui um heredograma, né? E aí ele traz algumas informações no enunciado que são importantes. Primeira informação do enunciado, ele fala que na geração P inicial, todos os indivíduos são homozigotos. Eu não vou usar isso agora, mas eu vou deixar isso aqui no cantinho, tá? E aí ele quer saber se a característica é recessiva, dominante, qual foi a lógica para isso. O que você vai fazer? Procurar um casal informativo. Pais iguais com um filho diferente deles. Eu localizei o casal informativo. É o indivíduo aqui, ó, o 7 e o 8, o filho diferente 11. Tudo bem? Lembra, a característica presente no filho diferente é a característica recessiva. Então, a partir desse quadro, eu consigo saber que o indivíduo pintadinho, ele é um indivíduo azinho, tudo bem? E que ele herdou esse azinho dos pais dele. Então, os pais têm que ter esse azinho e esse outro azinho para poder ter tido um filho azinho, tá? Só que os pais não manifestam essa característica. Então, eles vão ter um azão e outro azão para poderem serem branquinhos. Tudo bem? Não serem pintadinhos. Tá? Esse indivíduo 12, né? Ele é irmão desses outros caras, né? Eu sei que ele não tem a característica, então ele é azão, mas ele pode ter dado esse azinho dos pais. Eu não sei, então vou deixar como incógnita, tá? Continuando, gente. Eu sei que a característica pintadinha ela é a recessiva, eu consigo saber que todo mundo que tem essa característica é recessivo também, tá? Então, esse cara é azinho e esse cara é azinho também, porque eles manifestam a característica. Lembrando que o heterozigoto manifesta a característica dominante, não a recessiva, tá? Como o enunciado falou que os indivíduos da geração P são todos homozigotos, eu consigo saber que esse indivíduo ele tem que ser azão e esse aqui tem que ser azão também, porque eles não manifestam a característica pintadinha, então eles não podem ser homozigotos recessivos e eles não podem ser heterozigotos, já que o enunciado falou que são homozigotos. Então eu sei que eles vão ter que ter esse fenótipo aqui, esse genótipo aqui, tá? Vou resolver os outros casos, ó. Esse cara aqui, essa moça, ela é filha dele do 1 com o 2. Então, ela herdou do 1, obrigatoriamente azão, e herdou do 2, obrigatoriamente azinho. Mesma coisa com o indivíduo 6, mesma coisa com o indivíduo 9. Herdou da mãe azão, do pai azinho. Tudo bem? Esses outros filhos, o 10 e o 13, eles vão seguir a mesma lógica do 12, tá, gente? Eles herdaram com certeza um azão, porque eles não manifestam a característica, mas eles podem ainda ser azão ou azinho. Se você for olhar aqui a resolução do nosso problema, a gente consegue saber, então, que a característica pintada, ela não é dominante, ela é recessiva, né? E aí vamos ler a continuação. Ela é recessiva, sendo todos os indivíduos da geração F1 homozigotos, e não são, eles são todos heterozigotos, tá? Então essa aqui também está errada. Ela é recessiva, dado o surgimento em F2 do indivíduo 11 afetado, e de fato, o indivíduo 11 ter nascido afetado, ele é o que nos faz saber que essa característica é recessiva. Esse seria o gabarito oficial dessa questão. Só que ela foi mexida um pouco pelo ângulo, e aí tem essa questão E, essa alternativa E, e ela não pode ser descartada, a alternativa E também está certa. Vamos ler? Ela é uma característica recessiva, dado que não houve afetados em F1. E não houve mesmo afetados em F1. Se a característica fosse dominante, obrigatoriamente eu teria que ter afetados em F1. Mas como ela é recessiva, eu não tenho afetados em F1. Então, não tenho como eliminar essa como certa, eliminar essa como errada. Essa também está certa. Bem, o texto original dessa questão foi um pouquinho modificado, que deu abertura a essa alternativa estar certa também. Tá bom? Gente, esse foi o primeiro bloco. A minha intenção nesse primeiro bloco era fazer vocês conseguirem entender como é que a gente analisa um heredograma, tá? Vamos para os próximos, que hoje a aula tem bastante coisa também, tá bom? Até!